surpresa, né? Sextou aqui diferente. Vou avisar o pessoal que eu tô aqui, né? Deixar o Instagram comunicar vocês. Acho que eu cheguei. Deixa eu ver aqui. Oi, Bazinha! Que bom te ver aqui! Foi bem de surpresa, gente, que eu tô aqui. Bem de surpresa mesmo. Não tava no meu script aparecer aqui hoje, mas senti de conversar sobre relacionamento. E ontem, na tiragem, eu tava respondendo algumas perguntas, né? E aí, como sempre muitas perguntas sobre relacionamento, lógico, né? E aí, hoje de manhã, eu fui fazer a minha leitura, né, matinal. E aí, falando sobre relacionamento de novo, e tava conversando no direct sobre relacionamento também com as meninas. E aí eu disse, por que não conversarmos sobre relacionamentos, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo, o som tá ok? Então, falem aqui pra mim. Porque vocês sabem que quando eu desembesto a falar, né? Eu saio falando e esqueço de perguntar se estão me ouvindo. Porque eu tô com o ventilador ligado e eu não sei se o barulho do ventilador não tá atrapalhando aqui vocês. Então digam pra mim se vocês me ouvem, se tá tudo certinho. Porque esse é um assunto muito falado, muito polêmico, né? Muito querido ao mesmo tempo, que a gente quer, né? Um relacionamento. E aí eu acabei pensando, vou conversar com ela sobre isso. Porque isso aflige muita gente. A gente muitas vezes não tá como a gente gostaria nos nossos relacionamentos. Muitas vezes a gente gostaria de ter um relacionamento, mas esse relacionamento não chega, né? E aí a gente precisa olhar e entender o porquê que isso não acontece, né? Existe um porquê disso não acontecer. E aí cada pessoa é uma pessoa, é um mundo, é uma história, né? Então não existe uma regra igual para todo mundo. Cada um tem os motivos pelo qual o relacionamento ainda não chegou, né? Eu fui olhar meu brilho, mas minha iluminação já tá ok aqui. Bom, então, né, eu tava conversando no direct sobre isso, né, e ontem também já foi muito falado, e aí quando eu tava fazendo a minha leitura de Bert, né, por isso Papo Sistêmico, que é sobre constelação, a gente vai fazer aí um apanhado de vários assuntos. E aí quando eu tava lendo sobre isso, o tema que abriu hoje era o amor. E aí Bert já começa assim, com os pés na porta, né? Ele já diz: o amor une de duas maneiras. No bem, quando alcança sua meta, e no mal, quando fica impedido de alcançar a sua meta. Neste último, no caso, né, no mal, o amor se transforma em ódio. No entanto, o ódio, para além da separação, não une menos que aquele amor que alcança a sua meta sem separação. O ódio muitas vezes nos une a um antagonista, até mesmo de forma mais duradoura e com força exacerbada.
Então ele já começa assim, arrasando com a nossa cara, né? E é isso que eu quero conversar com vocês. É assim que eu quero começar a nossa conversa. De muitas das pessoas que conversaram comigo ontem, depois da sessão, né? Da live que a gente fez de tarô, das perguntas, já tinham um relacionamento, ou já tiveram um relacionamento. E querem um novo relacionamento. Mas a gente ainda não se percebe que muitas vezes a gente tá ligado a esse outro relacionamento. Porque, como o Bert diz, não é só o amor que une, o ódio, a raiva também une. E muitas vezes ele une de forma muito mais duradoura e com uma força exacerbada. Por quê? Porque a gente tá tão ferida, tá tão magoada, tá tão ressentida com tudo aquilo que a gente vai alimentando isso. Aquele não presta, ele não isso, olha só o que ele fez na minha vida, bebê. E a gente vai alimentando isso. E a gente não se percebe, mas isso também nos liga, nos mantém ligados ao outro. E aqui também eu já quero dizer que na visão sistêmica a gente não se separa de ninguém. Então, iludidos, não se iludam mais de que os ex são ex, assim, né? A gente ainda fica ligados a eles. A gente nunca consegue, na visão sistêmica, tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente quer cortar da nossa vida, faz com que a nossa vida vá ficando mais pobre, mais estreita, mais pobre mesmo. Então, se eu quero excluir ou fingir que não existe mais um relacionamento que eu tive, como que eu vou dar oportunidade para um novo relacionamento chegar para mim? Se aquele que eu tive, eu quero fingir que nunca existiu, porque ele me destruiu, porque ele me magoou, porque todas aquelas coisas que a gente conta pra gente e tudo mais. E aqui eu não quero entrar no lugar onde está certo ou está errado, mas ele tem culpa e eu sou inocente, ele é o culpado e eu sou a vítima. Aqui eu não quero entrar nesse mérito do que a pessoa fez, do quanto te fez sofrer. Aqui é a questão de que existiu um relacionamento, e se existiu um relacionamento foi porque eu permiti e o outro se permitiu, então é uma permissão de ambos. Ninguém entra num relacionamento, ninguém fica num relacionamento porque não quer, né? Então, mesmo que de forma inconsciente, eu estava permitindo que tudo aquilo de ruim que eu acreditei que fosse, acontecesse. Então, a gente muitas vezes quer um novo relacionamento, mas não honra e não dá o lugar para os relacionamentos anteriores. E isso foi algo que eu comentei muito ontem na live, a gente precisa dar um lugar para aquilo na nossa vida. A gente precisa dar essa pessoa que existiu na nossa vida, ou às vezes a gente teve 3, 4 relacionamentos, enfim, não importa quantos, mas importa que cada pessoa que passou pela nossa vida, que teve um relacionamento conosco, que teve um vínculo conosco, ela tem um lugar na nossa vida e no nosso coração. Mesmo que este seja um lugar que a gente coloca como sendo um lugar ruim. Esse lugar é dessa pessoa, talvez a pessoa que mais te magoou, talvez a pessoa que mais te mudou a tua vida. Te mudou por completo. Esse é o lugar dessa pessoa. E ela tem que ocupar esse lugar. Não é eu querendo tirar essa pessoa desse lugar e deixar esse lugar vazio por um momento e depois querer botar coisas nesse lugar. Outras pessoas, outros relacionamentos.
outras coisas, porque muitas vezes não é com pessoas que a gente quer substituir, às vezes é com coisas. Então a gente vai acumulando coisas, vai botando coisas, comprando coisas, achando que essas coisas vão ocupar esse lugar, mas que não vão ocupar, né? Então a pergunta que eu quero deixar para vocês já nesse início é: o que está unindo vocês? O amor ou o ódio? Ou a raiva? Ou a mágoa? Porque, como o Bert disse, o ódio muitas vezes nos une a um antagonista, até mesmo de forma mais duradoura e com força mais exacerbada do que o próprio amor. Então a gente quer ter um relacionamento, a gente quer que outras pessoas cheguem na nossa vida, cheguem, né? Para quem busca aí um relacionamento. Mas a gente não tá preparada para olhar para as nossas questões, para as nossas dores, para as nossas faltas, para os nossos relacionamentos anteriores que foram frustrados, assim, né? Digamos, que não deram certo. Porque, na verdade, tudo dá certo até um certo ponto, né? Depois, já não dá tão certo, digamos assim, porque não estamos mais até hoje. Mas ele foi bom. Ele foi bom, ele nos ensinou alguma coisa. Ele foi uma ferramenta para que a gente conseguisse olhar para algumas coisas dentro de nós. Então a gente quer esse outro relacionamento, mas a gente não está disposta a isso. A gente não está disposta a revisitar esses lugares, a revisitar esses relacionamentos, a ver o padrão desses relacionamentos, a ver como que, poxa, o que aconteceu que não rolou esse relacionamento? Ah, foi isso e aquilo. Ou não, foi aquilo outro. Não, foi ele... quando eu paro para analisar todos os meus relacionamentos anteriores, eu vejo que todos eles me traíram. E aí, tu vai ter que começar a olhar para isso. É um padrão só teu? É um padrão também da tua família, da tua mãe, da tua avó, das tuas irmãs? Muitas vezes quem tem irmãos, enfim, acabam vendo esse padrão às vezes se repetir, não só em si, na sua mãe, na sua avó, mas também nas irmãs. Porque isso também mostra que tem algo maior aí que precisa ser olhado. Também não é só a tua dor, não é só a tua questão. Existe uma dor ancestral aí. Existe um amor cego, que aí vem a outra parte da leitura de hoje, que é como tema o amor maior. E aí ele fala assim: bastante amor é vínculo, é instintivo e frequentemente cego. Então, muitas vezes, é muito frequente a gente amar e amar de forma cega, de forma infantil. E aí ele diz: com esse amor cego, as crianças fazem algo por amor. Um amor que perpetua uma infelicidade, ao invés de terminá-la. Assim são as crianças. Então, as crianças, muitas vezes, somos nós hoje, no corpinho de adultos. Mas emocionalmente somos crianças, porque amamos cegamente. Então, quando eu falei assim, às vezes eu tenho um padrão de repetição nos meus relacionamentos de traição. E aí, quando eu paro e amplio a minha visão, eu vejo que minha mãe também, que minha avó também, que minhas irmãs também. E aí, o que é isso? Isso é um amor cego, isso é uma lealdade a essas mulheres do clã que não puderam ser felizes nos seus relacionamentos, que
tiveram esse padrão de relacionamento e eu, por amor a elas, por amor cego a elas, por querer continuar pertencendo a este clã, a esta família, eu me submeto a também ter um relacionamento onde eu vou ser abusada, onde eu vou ser traída, onde eu vou ser colocada para baixo. Porque se eu, hoje, como adulta, como alguém que já está realmente maduro, escolho fazer um movimento diferente, isso me custa. Me custa o quê? Me custa culpa, porque eu vou sentir dentro de mim essa culpa de que eu não pertenço mais. Eu não vou mais pertencer a esse clã, porque eu não vou mais ser leal a isso. E aí eu me submeto a isso. Como ele diz aqui, ó, um amor que perpetua uma infelicidade. Eu me submeto a isso. Inconscientemente, a gente se submete a isso. Por esse amor que é infantil. A gente se submete a passar por coisas que nos fazem sofrer, que nos fazem mal, né? Digamos assim, que nos fazem se sentir às vezes menores, cada vez piores, esquecendo da gente olhar para nós. E aí ele continua, ele diz: quando nos tornamos adultos e nos expomos à diversidade da realidade, se ficamos presos dentro do amor infantil, nos limitamos a uma pequena parcela da realidade. Então, quando a gente fica aqui escolhendo repetir esses padrões, né? Escolhendo, e aqui quando eu falo escolhendo, muitas vezes a gente não tem consciência disso, gente. A gente não tem. Por isso que eu falei, é inconsciente. A gente vai sendo levada, né? A gente tá que nem camarão dormindo e a onda tá levando. Então, quando a gente se permite ser levado por esse amor, né? A gente só vê um tiquinho da realidade. A gente só vê aquela realidade restrita daquele mundo que a gente tá vendo, que é o quê? Que é o homem que não presta, que é o homem que sempre trai, que é essa realidade que a gente tá construindo aqui, ou que não existem homens pra mim, não tem... eu só atraio relacionamentos que querem me explorar, me abusar de alguma forma, às vezes não é física, mas é emocionalmente, né? E aí ele continua que a gente só enxerga, né, nos limitamos a uma pequena parcela da realidade, ou seja, aquela parcela da realidade que corresponde aproximadamente àquilo que foi possível em compreensão e amor dentro da nossa família, que é como eu disse, é aquilo que a gente aprendeu na nossa família que era amor, mesmo sendo sofrimento, sendo traição, sendo abuso, sendo agressão verbal. Foi isso que a gente aprendeu que era amor, mesmo sendo um amor doente, porque como a gente conversou no início, a criança, quando a gente nasce e é criança e a gente tá num sistema familiar, que é ali a gente, os nossos pais e irmãos, a gente não tem maturidade e consciência para isso. A gente é uma esponjinha que quando a gente coloca água no chão e bota a esponja em cima, ela absorve. Mas se eu botar suco de uva ali ao invés de água, a esponja vai absorver. Ela não vai pensar, não vou absorver porque é suco de uva. Ela não sabe que é suco de uva. Ela sabe que é um líquido e ela tá chupando, sugando esse líquido. É a mesma coisa
quando somos crianças. A gente tá nesse ambiente com os nossos pais e tudo para a criança que acontece ali é a realidade. É a realidade dela, que é óbvio, é a realidade dela. E é o amor. Para a criança, aquilo é a manifestação do amor. Então, o pai gritar com a mãe, o pai bater na mãe, o pai chegar alcoolizado em casa. Isso é um padrão para ela de amor. Que ela não tenha consciência de que isso não é saudável, né? Ela só absorve. Então, Bert diz, esse é um amor menor. Esse é um amor infantil. Esse é um amor cego. E quantas vezes hoje a gente, como adulto, não está nesse amor cego nos nossos relacionamentos? E aqui não cabe, como eu falei, não cabe julgar a situação de cada um, a vida de cada um, as escolhas de cada um. Isso que eu tô fazendo aqui hoje é trazer a consciência para vocês. É botar a sementinha aí na cabeça de vocês, para vocês expandirem, olharem além do pequeno eu, né? Que muitas vezes a gente coloca como o grande eu. Mas o eu é um negocinho assim, ó, pequititinho. O eu tem que ser quanto menos melhor. Quanto menos melhor. Porque quanto mais a gente acha que tá abalando, quanto mais a gente acha, né, que é a rainha da cocada preta, mais a gente se afunda, mais a gente se coloca de um tamanho diferente, mais a gente se coloca melhor que os nossos pais, mais a gente se coloca melhor que a nossa avó. Porque ela tinha que ter saído daquele relacionamento. Que aquilo não fazia bem pra ela. Mas eu, no meu relacionamento, eu não consigo sair. Por quê? Se eu que sou tão grande, se eu que sou tão cheia de um eu forte, poderoso, né? Não consigo sair. Mas eu tô aqui julgando que a minha mãe deveria ter saído, que minha avó não tinha que ter aceitado o meu avô batendo nela, o meu avô sem trabalhar e ela trabalhando, né? Então, tudo isso fala sobre e reflete nos nossos relacionamentos hoje. Na ausência de um relacionamento ou na presença de um relacionamento, né? E aí ele continua. Ele diz que esse amor nos leva a aceitar uns e a excluir outros, né? Então a gente exclui quando a gente não gosta de uma coisa ou de uma pessoa, a gente, né? Eu tive vários relacionamentos, mas eu não gostei do João. Acho que o João me sacaneou muito. Então, João não existiu na minha vida. A partir de hoje, o João é uma página em branco. Eu quero pular essa parte da minha vida. Porque João não foi. Mas aquele primeiro amor, aquele primeiro que foi o Mateus, que foi o que eu amei assim na adolescência, aquele existe. Aquele pode existir. Porque eu começo a separar, né? E aí Bert diz que com essas separações a gente continua estreito. O amor continua pequenininho, continua limitado, continua mesquinho, sabe? E aí ele continua. Quando o amor cresce, torna-se amplo e concilia em sua própria alma mais e mais daquilo que antes foi recusado ou temido. Então, como que eu sei se eu tô num amor amplo ou num amor estreito, né? Se eu tô num amor maior ou se eu tô num amor estreito.
o quanto de dor, o quanto de tristeza, o quanto de traição, o quanto de abuso cabe nesse teu amor. Porque enquanto tu excluir tudo isso, tu tá no amor infantil e tu tá no amor estreito. E quando eu falo isso, eu não tô dizendo que as pessoas têm que aceitar e se submeter a essas coisas. Não tô falando disso. Eu tô falando daquelas pessoas que, por exemplo, estiveram num relacionamento em que foram traídas, abusadas e todas essas coisas que a gente denomina ruins. E que a pessoa quer fingir que aquilo não existiu. Porque é muitas vezes o que a gente quer fazer. A gente quer fingir que essa dor não existiu. E quanto mais a gente finge que essa dor não existe, mais a gente fica num amor estreito e mais a gente atrai relacionamentos que tenham esse mesmo padrão. Porque os relacionamentos estão dizendo, olha aqui, ó, tu aceita isso. Olha aqui como tu aceita isso, ó. Vem um fulaninho e aí se relaciona contigo, no início é mil maravilhas, mas quando começa a sair ali da paixão, aquela coisa, né, e aí as coisas começam a se mostrar e quando vê, tu tá aceitando de novo ser abusada emocionalmente, ser traída, ser tudo isso. Por quê? Porque tu já passou por isso e tu não conseguiu incluir no teu amor essa dor. É disso que eu tô falando. Porque quanto mais a gente exclui, quanto mais a gente rejeita, mais as situações acontecem, né? Porque Bert diz que no ódio a gente se liga de forma muito mais duradoura. Então, quanto mais coisas ruins eu acho que aquilo me trouxe e quanto mais eu quero excluir, tirar isso, arrancar isso da minha vida, mais as situações da vida vão trazer isso pra mim, pra eu olhar, pra eu ressignificar, pra eu incluir, pra eu integrar. E aí ele diz que aí ele terminou aqui, né? Quando o amor cresce, torna-se amplo e concilia em sua própria alma mais e mais daquilo que antes foi recusado ou temido. Assim transcende-se o amor menor. E ao final consegue-se harmonizar dentro da alma muitas diferenças e contradições. A vida e a morte, a vítima e o agressor, o mal, a culpa, o todo, né? E aí ele diz, além disso, passamos a viver, por assim dizer, não somente aqui no presente, mas também estamos conectados com tudo que existiu antes de nós. Não somente com os vivos, mas também com os mortos. E aí ele continua. O reino dos mortos, quando comparado ao reino dos vivos, é muito maior e atua continuamente no reino dos vivos, pois estamos alicerçados em nossos antepassados. Eles nos constituem celularmente, geneticamente, mesmo que já não estejam aqui na Terra, né? Em nós eles continuam atuando. As células, elas têm memória celular. E a memória é de quem? De quem veio antes. Então, muitas vezes a gente tem um padrão de relacionamento de dor e sofrimento que não é só nosso. É partezinha nossa, mas é partezinha também das nossas antepassadas, dos nossos antepassados.
daquela esponjinha que a gente absorveu ali. A água, o suco de uva, o que tinha ali. Que a gente não soube. E não é que a gente não soube. É que a gente não tem maturidade. Não temos maturidade como quando somos crianças. Nenhuma criança a gente tem. Nem nós, nem os nossos filhos, nem os anteriores. Ninguém tem. Quando somos crianças, não temos. Isso é um movimento natural do ser humano quando nesta fase. Então, existe essa memória, que é também deles, parte nossa e grande parte deles. Só que a gente não percebe que hoje a gente já cresceu. A gente tá mais maduro. Deveríamos pelo menos. E o quanto a gente tá desconectado disso. O quanto a gente está desconectado de nós mesmos, o quanto a gente está desconectado das nossas da nossa vida, daquilo que realmente a gente acredita que é bom para nós e que a gente gostaria. A gente ainda tá muito preso nesse amor cego e nesse amor estreito, nesse amor infantil. Se a gente não estivesse, né, é tão real que a gente tá nesse amor infantil que é o que a gente tem aí no mundo. Várias coisas, várias pessoas que não têm um relacionamento ou que só encontram um tipo de relacionamento. Isso também fala não só sobre relacionamentos, mas amoroso, né? Mas, por exemplo, quando a gente tem um chefe que também é abusador, porque às vezes o abuso não é só do relacionamento afetivo, né? Às vezes a gente tem um chefe que nos humilha, que nos trata mal, né? A falta de dinheiro, tudo isso tá relacionado ao que a gente aprendeu, as nossas formas que a gente aprendeu do que era amor, do que era certo e do que era errado. E aí, ele diz, quando nos abrimos a esse ciclo, para que tudo que passou, por assim dizer, reviva em nós. Olha que difícil isso, né? Quando nos abrimos a esse ciclo, para que tudo que passou, o que passou? A dor, a traição, o abuso, tudo isso que a gente diz que é ruim, que passou, ele diz o quê? Quando a gente se abre para que isso reviva em nós, ou seja, a gente vai sentir isso de novo, a gente vai sentir essa raiva, a gente vai sentir essa impotência, a gente vai sentir o quanto, quando a gente para e faz uma retrospectiva dos nossos relacionamentos e a gente enxerga as coisas que deram certo e as coisas que deram não tão certo, a gente vai sentir novamente. Vai sentir novamente aquela raiva, aquela tristeza, aquela angústia, aquela impotência. A gente vai reviver isso. E quando a gente permite que isso reviva e a gente concorda com isso, do jeito que aquilo foi, a gente não tenta mais mudar. Até porque a gente não muda o passado, né? A gente não finge que ele não existe. Quando a gente concorda que ele existiu, que ele foi difícil, que ele foi doloroso, que ele foi cego, porque muitas vezes era uma repetição que a gente estava inconscientemente, cegamente repetindo. Ele diz, quando concordamos que também perecemos, e apesar disso, continuamos a atuar no perecer, né? Ou seja, quando a gente vê que parte de nós, digamos assim, morreu ali,
Uma parte nossa ficou ali, ficou presa ali. E mesmo assim a gente continua, né? A gente se vê assim, realmente eu tô presa ainda nessa situação. Eu quero um relacionamento novo, mas eu ainda tô presa naquele relacionamento lá atrás. No meu primeiro ex-marido, no meu segundo ex-marido, no meu primeiro namorado. Aqui, cada um adequa a sua realidade. Quando a gente vê que tá preso nisso aí e concorda, putz, que droga, mas realmente essa é a realidade. Outro amor, um novo amor não consegue chegar pra mim porque eu tô presa nesse relacionamento ainda. Mesmo que eu não esteja mais vivendo com esta pessoa, eu esteja fisicamente separada, emocionalmente eu tô ligada. Porque o ódio liga muito mais do que o amor também. Então, quando a gente deixa essa verdade atuar e a gente reconhece isso, por mais difícil e doloroso que seja, somos unos em nosso amor. Contudo, antes e depois de nós. E naturalmente, contudo, aqui em nosso presente. Então, por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, por mais muitas vezes irracional que pareça ser tudo isso que eu tô falando pra vocês, a solução disso está em sentir tudo isso, realmente sentir, conscientemente sentir, porque muitas vezes a gente tá sentindo, mas a gente não tá dando consciência pra isso. A gente tá só ali no camarão que dorme a onda leva, sabe? Tô aqui no automático, já liguei o meu botão e eu já não tô mais sentindo. Porque realmente quando aquilo bate na gente, a gente realmente sente aquilo. E a gente sente que aquilo não faz bem pra nós. A gente realmente consegue ter a força para fazer o movimento para romper isso. Seja romper saindo dessa relação, seja romper adultecendo, né? Dando consciência para esse amor e dizendo até ontem ou até hoje, até agora, o meu amor era cego. Mas a partir de hoje, a partir do que eu senti com tudo isso, o meu amor consegue ver. E aí eu consigo movimentar. Hoje eu escolho, né, de forma consciente, olhar para tudo isso e deixar tudo isso realmente existir dentro de mim. Fazer as pazes com isso, não ficar lutando e brigando, né? Porque eu deveria ter mais consciência. Eu fiquei 15 anos nesse relacionamento e ele me abusava, ele me tratava mal, ele me traía. Eu deveria ter saído desse relacionamento antes, eu deveria. O que isso faz com a gente? Isso não faz nada de bom, nada de produtivo, né? Isso só faz o quê? Isso só aumenta a minha ligação, porque cada vez que eu vou fazendo isso, eu vou ficando com mais ódio, mais raiva. E isso vai me ligando mais a essa pessoa, mesmo que a gente já esteja separado hoje em dia, por exemplo, né? No exemplo que eu tô aqui trazendo. E isso faz com que tu se sinta cada vez pior contigo mesmo.
Porque tu se menospreza, tu se critica, tu se cobra de uma consciência que hoje tu tem, mas que ontem, há 15 anos atrás, tu não tinha. Tu não tinha. Então, a gente precisa expandir esse nosso amor. Para que seja um amor que realmente veja. E não é fácil, gente. Como eu disse, não é fácil ver. E sustentar o que a gente viu. Ver, às vezes, até é fácil. Porque a gente olhou ali, né? Mas a gente ficar ali naquele sentimento, olhando aquilo e dizendo, meu Deus, era isso mesmo. Era assim que eu me sentia. É assim que eu me sentia e muitas vezes é assim que eu me sinto ainda até hoje. Esse é o difícil. Mas é isso que cura. É isso que nos cura. É isso que nos traz paz. É isso que acalma o nosso coração. E é isso que amplia o nosso coração para um amor maior. E, consequentemente, para trazer pessoas até nós que estejam conectadas com aquilo que realmente eu tô vibrando, né? Com aquilo que realmente eu quero. Porque às vezes a gente acha na mente que a gente quer, racionalmente a gente quer alguém que nos cuide, alguém que troque, alguma relação que seja saudável, que nos ame, tá lá. A gente quer tudo isso. Mas celularmente, nas memórias das nossas células, dentro de nós, no profundo da nossa alma, no nosso inconsciente, não é isso que a gente vibra. Não é isso que a gente quer. Por quê? Porque a gente ainda não ampliou o nosso amor, porque a gente não integrou todas essas dores, todos essas coisas, essas mazelinhas que a gente anda querendo botar tudo num saco e jogar fora. Não. A gente tem que pegar, ter a coragem de pegar esse saco, rasgar, botar no chão, espalhar e dizer assim, eu vou olhar para todo esse lixo que tá aqui, que eu considerei lixo. Porque é nesse lixo, é nessa dor, é nessa bagunça muitas vezes que a gente vai encontrar a nossa força. Que a gente vai encontrar a força das nossas ancestrais, que a gente vai ver o quão grande elas eram, o quão muitas vezes elas passaram por coisas muito piores do que a gente. Muito piores às vezes, 1000 vezes piores. Numa outra cultura, numa cultura muitas vezes mais opressora. E mesmo assim elas se mantiveram firmes. E hoje a gente ainda pega resquícios disso na nossa vida, mas de uma forma muito mais suave, talvez, do que elas passaram. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente encontra a nossa força. E aí, quando a gente encontra a nossa força e quando a gente integra tudo isso, o outro, o relacionamento amoroso, o chefe, é só consequência, gente. Eles vão mudar, né? Eles vão... vai mudar a vibração deles, porque mudou a tua. Quando a gente muda, o outro também muda. Ou o outro se afasta, porque não sustenta mais aquilo,
ou ele muda. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente olha isso? É o que eu falo 1000 vezes, parecendo um papagaio de pirata. Mas é na terapia onde a gente olha para isso. A constelação familiar é uma ferramenta que também nos auxilia a olhar para isso, a sentir isso, né? A olhar e a sentir isso. Então, quem tá passando por esses momentos, quem tá sentindo que a vida tá assim, né? Nos relacionamentos aqui, que era o tema principal de hoje. Quem sente que tá encurralada, né? Que tá presa, que tá sem saber o que fazer e pra onde ir. Precisa olhar para tudo isso. E muitas vezes a gente não consegue, gente, olhar para isso sozinho. A gente não consegue, porque às vezes é muito conteúdo. É muita dor. É muita tristeza. É muita angústia. E a gente às vezes precisa de ajuda, sim. Para olhar isso. Para integrar. Para alguém que vai nos trazendo consciência, vai nos dando uns estalinhos, sabe? E consiga ir fazendo com que a nossa consciência vá mudando um pouco. Pra gente conseguir integrar tudo isso que tem dentro de nós. Pra que a gente consiga esses relacionamentos que a gente tanto quer e deseja. Mas cheia de lixo que a gente quer jogar fora, que a gente não quer olhar, a gente não vai conseguir alguém que esteja realmente vinculado ao nosso propósito, assim, né? Que algumas pessoas chegam, eu quero alguém que esteja vinculado ao meu propósito, né? Mas é o propósito da mente dela, não é o propósito do inconsciente dela. Às vezes a mente dela tá querendo uma coisa que ela ainda não alcançou internamente. E a gente só atrai pra gente aquilo que é o nosso emocional tá ali, ó. Se o nosso emocional tá fragilizado, tá debilitado, é um tipo de pessoa que a gente vai atrair. Se o nosso emocional tá fortalecido, tá integrado, tá nesse amor grande, nesse amor que integra as coisas e que não exclui, nesse amor maduro, nesse amor adulto. Se a gente tá nesse amor, quem vai chegar vai estar em ressonância com isso. Não tem como ser diferente. Então, muitas vezes a gente acha que a gente tá abalando, mas quando a gente olha na prática, no relacionamento, não nos diz isso. O relacionamento nos diz completamente o oposto. E a gente precisa olhar para isso. Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Busquem ajuda para fazer isso. Busquem as pessoas que vocês sentem que se conectam, que vocês se conectam, né? Que vocês sintam com essa pessoa, eu acho que eu vou conseguir ser eu mesma. Eu vou conseguir trazer aquilo que precisa, né? Eu vou conseguir me abrir pro processo. E às vezes não vai ser com aquela pessoa, às vezes vai ter que procurar mais, porque às vezes não se chega na hora, não se identifica, tá tudo bem, mas não desista de procurar essa pessoa para te auxiliar nesse processo. Porque é isso que vai mudar e isso que vai fazer com que vocês tenham relacionamentos saudáveis. Tá certo?
Então, quem quiser, eu estou à disposição. Pode me mandar mensagem no direct, comentar na live, qualquer coisa eu falo no direct. Que eu estou à disposição para ajudar vocês também nesse processo. Tá bom? Que vocês tenham uma sexta maravilhosa depois desse mexidão aqui, desse saculejão aqui que eu resolvi fazer do nada, né? E um beijo pra vocês, um bom final de semana. Fiquem com isso, deixem isso cozinhar vocês, fritar os neurônios de vocês, né? Sustentem esse incômodo, porque tudo que eu falei aqui é muito indigesto, não é fácil de digerir, de ouvir, mas é pra confrontar vocês, é pra trazer consciência para vocês, é para realmente modificar vocês. Então, se permitam serem modificados. Um beijo e um bom final de semana.